Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade a esse assunto que a gente está falando, o ser humano completo, né? Todas as dimensões do ser humano, um assunto muito importante, né? E a gente já falou aqui um pouquinho do espírito, né? O espírito do homem. A gente falou que o espírito do homem é a parte dele que entra em contato com a dimensão espiritual, é importante você saber disso. Falamos também que o espírito do homem é a parte mais importante do seu ser e a voz do espírito é a consciência, tá? Já falamos bastante sobre isso. E no último vídeo a gente começou a falar sobre o corpo. Eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre o corpo, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo está dizendo que a casa terrestre, quando ela se desfizer, então, Paulo está falando de uma casa terrestre em que nós habitamos e que ela vai se desfazer. Né? Ou seja, aquilo que a gente chama de morte, morreu, fulano morreu. Na verdade, não é que fulano morreu. A casa terrestre dele se desfez, ou seja, quando esse corpo ele perde a capacidade de continuar se comunicando com o mundo físico. A casa terrestre ela se desfaz, mas aquilo que nós somos de verdade, o ser espiritual que nós somos, continua para a eternidade, sabe? Então, no verso 6, ele fala claramente do corpo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, né? E aí no verso 8 ele deixa mais claro ainda, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo está falando ali como um ser espiritual que ele está dizendo o seguinte: olha, eu como ser espiritual quero deixar esse corpo e ir embora, habitar com o Senhor, e é isso que acontece conosco. Então coloquei aqui para você, o corpo é a parte do homem que entra em contato com a dimensão física. Você está conseguindo entender? Então, assim como o nosso espírito é a nossa parte que entra em contato com a dimensão espiritual, tem comunhão com Deus, foi feito da própria essência de Deus, o nosso corpo, essa matéria foi feita para interagir com esse mundo físico. Por isso que só faz sentido a gente ter esse corpo enquanto nós estamos nessa terra. Não tem como ir habitar com o Senhor com esse corpo. Esse corpo é para cá, é para essa terra. É por isso que a gente tem que cuidar bem dele, porque faz parte de uma jornada, de uma caminhada. A gente precisa, o espírito precisa do corpo para se expressar. Né? Eu estou aqui falando com você, o meu ser espiritual está falando com você. Mas para isso eu estou usando todas as dimensões do meu ser. Eu estou na inspiração do meu espírito, no Espírito Santo no meu espírito, processando pela minha alma, minha mente e expressando pelo meu corpo. Com a minha voz, assim com as minhas mãos, me movimentando, você está conseguindo me ver, porque eu estou habitando em um corpo, então esse corpo é importante também para que nós venhamos a nos comunicar. E a voz do corpo é a voz dos sentidos. Então é aquilo, né? Visão, é assim que eu me comunico. Audição, olfato, paladar e tato, né? Os 5 sentidos são a voz do corpo. Então é assim, deixa eu te dizer, é através dos 5 sentidos que o nosso corpo capta todo o meio que nos rodeia, todo o meio externo, sabe? Então através dos sentidos do corpo, as informações entram, acessam a nossa mentalidade, e a gente vai falar daqui a pouco. E aqui na nossa mentalidade a gente tem que ter um filtro para saber o que de fato a gente vai armazenar no nosso espírito, percebe? O corpo, os sentidos são a porta de entrada da mente e a mente é a porta de entrada do espírito. Então a gente precisa ter bastante cuidado com aquilo que a gente acessa, que a gente toca, que a gente vê, que a gente ouve, porque isso pode acessar o nosso interior e nos contaminar. Você está entendendo, queridos? Então o nosso corpo é isso aí, é essa habitação terrestre, é essa casa terrestre, tá bom? Então você já entendeu, o espírito entra em contato com a dimensão espiritual, é a consciência, é a voz do espírito. O corpo entra em contato com a dimensão física e a voz do corpo é a voz dos sentidos, tá bom, querido? Fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre a alma, a psique, sabe? Que é a única coisa que está faltando. Agora que a gente já sabe que o corpo entra em contato com a dimensão física, o espírito entra em contato com a dimensão espiritual, está faltando aí uma dimensão e a gente vai entender isso no próximo vídeo, tá bom? Deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, deixa suas dúvidas também, é um assunto que pode gerar dúvida, deixa aí, sabe, que a gente responde você aí na medida do possível e que Deus te abençoe em nome de Jesus.